Imagine um império tão poderoso que parecia invencível, até encontrar uma lâmina curva vinda das montanhas da Dácia. Ela não era de ouro, nem forjada por deuses, mas feita a partir de uma simples ferramenta de colheita. Ainda assim, essa arma partia capacetes romanos como papel e transformava soldados em lendas, ou em lembranças. Hoje, você vai conhecer a arma que fez o próprio Império Romano tremer, a Falx. Originalmente, a palavra Falx vem do latim e significa foice, uma ferramenta agrícola comum usada para cortar grãos. Mas nas mãos dos dácios, essa lâmina curva foi transformada em uma máquina de destruição em massa. Em vez de ceifar trigo, agora ceifava vidas. O que começou como utensílio de camponês acabou moldando estratégias de guerra. O Império teve que se adaptar, redesenhar armaduras, mudar tudo, por causa dessa arma. O nascimento da Falx como arma de guerra não foi casual. Foi uma resposta da natureza humana à necessidade de sobrevivência. Os trácios e dácios, povos acostumados à vida dura nas montanhas e florestas do leste europeu, entenderam que a força bruta não era suficiente contra a disciplina das legiões romanas. Era preciso engenhosidade. Eles olharam para suas ferramentas do dia a dia, especialmente a foice de colheita, e perceberam que a curvatura e a lâmina interna afiada podiam ser mortais. A Falx tinha um corte preciso, forte, e ainda por cima ampliava o alcance dos golpes. Uma adaptação simples, mas que mudaria o curso de batalhas. Quando um guerreiro empunhava uma Falx, ele não estava apenas indo para a guerra. Ele carregava nas mãos a prova de que a necessidade molda a inovação. A cada movimento, a arma rasgava escudos, braços, crânios. A cada golpe, desafiava o orgulho romano. Era a fúria camponesa transformada em vingança metálica. Se esse tipo de detalhe histórico já está te fazendo enxergar a guerra antiga com outros olhos, então você está no lugar certo. Aqui, a gente revela o que os livros só tocam na superfície, com profundidade, intensidade e verdade crua. Se inscreve agora no canal e deixa seu like, porque isso mostra ao algoritmo que você valoriza esse tipo de conteúdo raro e ajuda a gente a continuar trazendo histórias ocultas como essa, direto das sombras da história. Não deixa para depois. Cada clique seu é um escudo a mais contra o esquecimento da verdadeira história do mundo antigo. Com o tempo, a Falx deixou de ser apenas uma adaptação improvisada e passou a evoluir como arma de guerra especializada. Os dácios entenderam que havia poder naquele formato curvo e passaram a criar variações, ajustando a lâmina para diferentes estilos de combate. Surgiram dois modelos principais, o de uma mão e o de duas, cada um com uma função mortal. A versão curta de uma mão tinha cerca de 40 centímetros de lâmina, leve, veloz, precisa. Ideal para ataques rápidos, especialmente em combates corpo a corpo, onde cada milésimo de segundo podia ser a diferença entre matar ou morrer. Com ela, o guerreiro podia manter um escudo em uma mão e a Falx na outra, defesa e ataque ao mesmo tempo. Já a versão de duas mãos era monstruosa. A lâmina longa, o cabo estendido, um verdadeiro instrumento de destruição. Com ela, um guerreiro podia romper escudos, partir capacetes e amputar membros com um único golpe. Era pesada, sim, mas o impacto que causava era devastador, tanto físico quanto psicológico. Entre os anos 101 e 106 d.C., o mundo viu de perto o poder da Falx em ação. Durante as guerras dácias, os romanos, liderados pelo imperador Trajano, enfrentaram não apenas guerreiros ferozes, mas também uma arma que colocava em xeque toda a supremacia tecnológica e tática de Roma. Quando os legionários entravam em combate com os dácios, esperavam os tradicionais choques de lanças, espadas e escudos. Mas a Falx quebrava o ritmo. Seu alcance inesperado, sua curvatura imprevisível e sua força bruta criavam o caos.
Não era só o corte da lâmina que assustava, mas a forma como ela ignorava escudos e partia armaduras. Relatos da época indicam soldados com braços mutilados, elmos rachados, escudos partidos ao meio. A Fawkes atravessava as defesas como se o bronze e o ferro fossem de madeira. A cada batalha, a moral romana era abalada. O exército mais disciplinado da antiguidade estava diante de algo que não sabia como conter. Uma arma nascida do campo, mas que agora plantava o terror entre os conquistadores. A Fawkes não só cortava carne e metal, ela cortava também o orgulho romano. E quando uma arma é capaz de obrigar o maior exército do mundo a mudar seu modo de guerrear, algo realmente extraordinário está acontecendo. O próprio imperador Trajano percebeu que continuar enfrentando os dácios com os equipamentos tradicionais era suicídio. A resposta de Roma: adaptação urgente. Os capacetes dos legionários começaram a ser reforçados com tiras transversais de ferro, protegendo as partes que a Fawkes mais atingia, o topo do crânio e as têmporas. A ideia era simples: se não podiam impedir o golpe, que ao menos sobrevivessem a ele. Além disso, Roma abandonou temporariamente a rígida lorica segmentata e voltou a usar armaduras mais flexíveis, como a lorica ramata, malha de corrente, e a lorica squamata, de escamas metálicas, que absorviam melhor o impacto dos cortes curvos. Cada modificação era um reconhecimento silencioso. Os bárbaros tinham vencido, ao menos na engenharia da dor. Quando Roma finalmente venceu os dácios, o imperador Trajano decidiu imortalizar sua vitória de forma grandiosa. Ergueu a coluna de Trajano, uma das maiores obras monumentais da antiguidade. Mas em meio às cenas de conquista e glória, há algo que chama a atenção: os guerreiros dácios empunhando suas Fawkes. A coluna, datada de 113 d.C., é um registro visual das campanhas militares romanas. Esculpida em mármore, ela se eleva como um pergaminho em espiral, narrando a brutalidade da guerra. E lá está ela, várias vezes, a arma curva, nas mãos de homens decididos, enfrentando os escudos e espadas das legiões, com uma fúria que o cinzel romano não conseguiu ignorar. É curioso, Roma venceu, mas ao esculpir a Fawkes em sua pedra de vitória, foi como se dissesse ao mundo: eles nos feriram, eles nos marcaram. A Fawkes deixou de ser apenas uma arma, virou um símbolo, um lembrete de que até o maior império pode sangrar quando subestima a inteligência de seus inimigos. A Fawkes não feriu apenas corpos, ela feriu mentes. Seu impacto psicológico era tão devastador quanto o físico. Imagine ser um legionário romano, treinado por anos, acostumado com disciplina e previsibilidade. E então ver seu companheiro cair com o braço decepado por um golpe que atravessou escudo e armadura com facilidade. O som da lâmina cortando, o formato curvo, surgindo no meio da multidão, o sangue espirrando em todas as direções. Tudo isso gerava um tipo de pânico que não constava nos manuais militares romanos. A Fawkes desorganizava formações, provocava hesitação e criava o caos que os dácios sabiam explorar com maestria. Muitos legionários começaram a temer mais o encontro com um guerreiro dácio portando uma Fawkes do que com um ataque frontal de cavalaria. Não era apenas o risco de morte, era o tipo de morte, brutal, dilacerante, incontrolável. A arma não só rompia a carne, mas desfigurava. E uma guerra onde o medo precede a luta é meio caminho andado para a derrota. Enquanto Roma confiava em sua superioridade bélica, em suas máquinas de cerco e disciplina férrea, os dácios recorriam ao que tinham: o terreno, a astúcia e a Fawkes. Essa arma se tornou a extensão da própria alma do povo dácio. Rústica, curva, imprevisível, moldada com propósito. Cada Fawkes era forjada de maneira artesanal,
adaptada ao estilo de luta do guerreiro. Havia variações no comprimento da lâmina, na curvatura, no peso do cabo. Era como se cada arma tivesse sua própria identidade e cada golpe sua assinatura única. Era uma arma pessoal em uma guerra coletiva. Mais do que isso, a Falx era uma forma de resistência, uma recusa em se curvar ao padrão romano. Enquanto Roma marchava com uniformidade, os dácios combatiam com criatividade. Cada Falx levantada era uma afronta direta à hegemonia do Império, um recado claro: não nos dobramos, adaptamos e ferimos. A Falx provou algo que poucos impérios gostam de admitir. Não é preciso ser uma superpotência para mudar o rumo da história. Os dácios, com sua arma forjada à margem da civilização dominante, conseguiram desequilibrar o maior poder militar da antiguidade. E isso não passou despercebido nem mesmo entre os generais romanos. Relatos posteriores indicam que muitos veteranos da campanha dácia levavam marcas, físicas e emocionais, dos encontros com essa arma. Trajano, em seus relatos e decisões militares, nunca subestimou os dácios novamente. O respeito foi conquistado à força, à lâmina. Não é exagero dizer que, por um instante, os papéis se inverteram. A periferia ditou o ritmo, o centro vacilou. E mesmo com a vitória romana ao final da guerra, o nome Falx ficou gravado na memória imperial como uma advertência. O mundo antigo era vasto demais para se governar apenas com legiões. Havia sempre alguém com uma foice curvada e coragem suficiente para usá-la. A Falx não foi apenas uma arma, foi um símbolo. Representava a transformação do comum em extraordinário, do simples em mortal. Mostrava que até uma ferramenta do campo podia derrubar guerreiros treinados e moldar estratégias imperiais. Não era só uma lâmina curva, era uma lição curvada na carne e na história. Hoje, quando olhamos para a coluna de Trajano, para os relatos das guerras dácias, para os resquícios das armaduras reforçadas, tudo aponta para a mesma verdade. O medo que os romanos tiveram dessa arma não foi gratuito. Foi conquistado a cada golpe certeiro, a cada escudo partido, a cada adaptação forçada pelo desespero. E agora que você conhece a história por trás da Falx, me diga nos comentários: você já tinha ouvido falar dessa arma que desafiou o maior império do mundo antigo? Se esse vídeo te surpreendeu, não esqueça de deixar o like, compartilhar com quem ama a história e se inscrever no canal, porque aqui, cada detalhe escondido da antiguidade, a gente revela com sangue, ferro e verdade. Se essa história da Falx te impactou, imagine quantas outras armas, estratégias e personagens ainda estão escondidos entre as páginas esquecidas da história. É por isso que você precisa se inscrever agora. Aqui, cada vídeo é uma viagem direta ao coração do mundo antigo, sem filtros, sem romantismo barato, só a verdade nua, crua e fascinante. Deixa seu like se você valoriza esse tipo de conteúdo raro. Isso ajuda o canal a crescer, mas principalmente mantém viva a memória de povos e guerras que moldaram o mundo onde vivemos hoje. Comenta aqui embaixo qual arma antiga mais te surpreendeu até hoje. E prepara-se, porque o próximo vídeo pode revelar algo ainda mais sombrio e poderoso. Nos vemos na próxima batalha.